Graças a Deus. Muito bom dia, que Deus abençoe a todos, ou boa madrugada, ou boa noite. Eu não sei onde você está nos assistindo, mas aqui onde eu estou já é pela manhã. Então, que Deus abençoe vocês todos neste dia. Que o Espírito Santo venha guiá-los segundo a sua santa palavra. Eu vou deixar aqui aberto um pouquinho os comentários para conferir. Você vai conferir se está ouvindo bem ou não a nossa transmissão. Por favor, pode colocar aí, eu vou ativar aqui. Se estiver ouvindo bem, por favor, mande aí agora rapidinho. Tudo bem aqui, para que eu possa desativar aqui o nosso... Sim, senhor Kelly Reis. Muito obrigado, Kelly. Deus abençoe você e toda a família. Muito obrigado, Monique. Vamos agora, então, desligar aqui desativar os comentários, porque eles me atrapalham, só isso. Desculpa, mas no momento que eu estou falando, fica difícil. Então, graças a Deus. Olha, eu estou muito feliz mesmo. Sabe por quê? Porque sempre que Deus nos dá uma direção, uma inspiração, uma palavra, puxa, isso traz dentro de mim, por exemplo, uma alegria, um gozo, uma força imensurável. E é esse o espírito que eu quero que você receba também. Eu quero dar para vocês aquilo que Deus me tem dado, tudo, 100%. Todos. Sabe por que eu quero dar? Porque esse é o princípio da fé em Deus. A gente fala muito de fé, não, você tem que crer em Deus, você tem que crer e tal. Está escrito. Muita gente não pega o espírito do que significa crer em Deus. Olha só, muito legal, é demais. Veja bem, você sabe que Gênesis é o princípio de tudo, né? Gênesis, o livro de Gênesis, você pega a Bíblia e começa a ler Gênesis, que começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí começa, e Deus criou isso, criou aquilo outro. Qual é o princípio de Deus, da fé em Deus? Qual é o princípio da fé em Deus? Bem, ele mostra isso na sua santa palavra. Porque quando ele, Deus, que é autoexistente, Deus é autoexistente, ele não teve nascimento, ele não tem mãe, não tem pai. Deus é pai, é o próprio pai, pai quer dizer o gerador, o princípio, isso que significa pai. Ele é o princípio de tudo. Então, o princípio de Deus é a fé. Ele creu. E porque ele creu, ele deu, ele dá. Olha só que bacana. Deus não precisava de humanidade, não precisava de terra, não precisava criar nada, porque como autoexistente, ele já é Senhor da glória, ele é a própria glória, grandeza, ele é o Todo-Poderoso. Não existem palavras que possam exprimir a grandeza e a glória de Deus. Não existe. Embora que a Bíblia fala da grandeza de Deus, mas ainda assim para nós humanos, míseros, barro, nada, ainda assim fica difícil ter o entendimento da grandeza de Deus. Mas Deus é o princípio. Porque ele é o princípio de tudo. Criou para a sua glória. Criou para a glória exclusivamente dele. Então ele criou tudo. Todas as coisas.
Quer dizer, Deus creu na obra das suas mãos. Ele creu na sua própria palavra. Quando ele disse, haja luz, e a luz veio à existência. Ele mostra assim, a meu ver, na minha crença, que ele quer que nós tenhamos o mesmo princípio em cada um de nós. A gente tem que crer. A fé é crer. Quem crê tem fé. Quem não crê não tem fé. Quando você casa com alguém, você creu naquele alguém. É isso aí. Se aquela pessoa desapontou você, são outros 500, mas você teve o princípio da fé, o princípio de Deus. Você quer ver uma coisa? Qual é o primeiro grande mandamento da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. 100%. Quer dizer, amarás. Mas como que eu posso amar alguém que eu não vejo, não sinto, não toco? Isso é difícil, bispo. Não é difícil você entender isso. Porque, veja só, quando você ama uma pessoa, você ama por quê? Porque você viu, você sentiu, você tocou, você conversou, você deu ouvidos, você falou, houve trocas de informações, pensamentos. Mas teve que haver um princípio, você deu, você creu, você acreditou naquela pessoa. Deus também, ele creu na sua existência. E quando ele cobra esse amor, em primeiro lugar a ele está cobrando a fé, a crença. Mas, bispo, explica aí como é que é. É que eu posso crer em alguém que eu não vejo, não sinto, não toco? Como? Você não precisa sentir para crer. Tem nada de sentimento. A crença não é um sentimento. A crença é uma fé. É sobrenatural. É o poder de você que você tem, porque você aqui na sua cabeça, você acredita naquilo que está escrito. Você acredita. Você acredita na palavra do médico, do dentista, do advogado, do engenheiro. Você acredita que os engenheiros e mecânicos e pessoal que trabalham na construção de um avião, você acredita que aquele avião vai voar, vai chegar no seu destino legal, tudo bacana. Isso é fé. Quando você pega um avião, você está tendo fé. Você está manifestando a fé. Você acreditou nos seus construtores. Isso se chama fé. Você sente isso? Não. Quando a pessoa crê, ela vai. Quando ela não crê, ela tem medo, não vai. Essa é a realidade. Então, a crença é dar. Você acreditar. É você crer. É você se posicionar diante daquilo que está escrito, no que diz respeito à palavra de Deus. Deus nos deu os sentidos, os sentimentos, os 5 sentidos, justamente para que nós venhamos construir uma família. O casamento, por exemplo, né? Ele é constituído a partir de sentimentos, de um para com o outro. Então, nisso existe harmonia, nisso existe ordem, nisso existe disciplina, nisso existe uma regra, porque quando você casa, você tem que se submeter a outra pessoa e vice-versa. Então, um tem que crer no outro, não é? Um tem que crer no outro toda a vida, não pode crer só no dia do casamento. E porque crê um no outro, um empenha a palavra para com o outro no dia do casamento.
Olha, eu te amarei na doença, na saúde, enfim, tudo, eu vou te amar. Quer dizer, houve um empenho de palavra que você tirou de dentro de si para com a outra pessoa que você viu, que você tocou, que você vê, que você sente. Mas nada a ver com o sentimento do coração, aquela sensação gostosa que se tem quando se come uma fruta, uma comida gostosa, etc. E quando tem prazer. Não. Se tem a ver, a crença tem a ver com a cabeça, com a inteligência. Quando Deus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, pronto, você entendeu, tá bom. Como é que eu vou amar essa pessoa que eu não vejo, não sinto, não toco? Pois é, mas quando você ama uma pessoa que você quer casar, você vê, você toca, etc, 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 mas você ainda não tocou, quer dizer, você não conviveu com aquela pessoa. Você creu nela. Não, vai dar certo, nós dois vamos dar certo, porque vamos pensar iguais, vamos combinar direitinho. Então, há uma troca de crença. Você com ela e ela com você. Isso significa o que Deus instituiu na sua santa palavra. Quando nós cremos, então, amiga e amigo, nós somos fortes. Quando nós cremos em Deus, porque Ele é o princípio de todas as coisas. Mas como crer em alguém que eu não vejo, bispo? O que está escrito, o que Ele falou. Tudo que Ele falou, você crê. Você acredita. Você apoia. Você sustenta. Você fundamenta a sua vida no que está escrito na sua santa palavra. Isso significa dar. Quando você dá um voto de confiança na palavra de Deus, então Deus vem ao seu encontro. Você não precisa merecer, você não precisa ser bonzinho, você não precisa ser um santinho, religioso, nada disso. Você só precisa crer, dar um voto de confiança naquilo que ele falou. Por exemplo, olha só, diz o texto sagrado que Deus, o Senhor, olhou desde o alto do seu santuário, desde do alto lá do seu trono, desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra, o planeta Terra. Para quê? Qual o objetivo disso? Para ouvir o gemido dos presos. Para ouvir os gemidos dos presos. Para soltar os sentenciados à morte. Então, Deus ouve qualquer que seja a expressão de fé, de dar o voto de confiança nele, mesmo que você não o conheça, mesmo que você não seja religioso, mesmo que você seja a pessoa mais insignificante, mais pecadora na face da terra, mas ele, desde o alto do seu santuário, olhou para a terra para ver, ou melhor, não foi para ver, foi para ouvir. Ouvir o gemido dos presos. Então, uma pessoa está desesperada, aflita e tal, ela está sozinha, não tem ninguém, não tem parentes, ninguém quer ela. Ela já está condenada à morte, porque ela só fez o que não prestava. Está condenada à morte, não tem ninguém para ouvi-la. Deus vai ouvi-la. Sabia?
Desde o momento que a pessoa diz assim, ó meu Deus, eu não sei, eu não te conheço, eu não te vejo, eu não te sinto, eu não te toco, eu não sei se o Senhor está me vendo, me ouvindo, eu não... Se o Senhor existe, então, há um mínimo, quando a pessoa fala assim, há um mínimo de fé, de voto, de confiança nesse Deus invisível, nesse Deus desconhecido, nesse Deus que você nem sabe se ele existe. Mas, pelo fato de você falar, se o Senhor existe, pronto, você já manifestou fé nele. Quando você der esse gemido, então, ele vem ao seu encontro. Bacana, né? Deus é magnífico, é gloriosamente magnífico. Então, você, amiga e amigo que está passando por problemas, por dificuldades, por lutas, tribulações, muitas pessoas dizem, poxa, eu não consigo, dá licença aqui um instantinho, eu não consigo crer em alguém que eu não vejo, que eu não sinto, não toco. Sim, você não precisa. Tá bom, tá certo. Mas, se você não consegue crer, coloque-se nessa posição desse preso que está condenado à morte, está no corredor da morte. Coloque-se na posição dele. Se o Senhor existe, me livra dessa situação. Quer dizer, só pelo fato de você manifestar, esboçar, entregar um votinho pequenininho, um votinho de confiança nesse alguém que você, nesse Deus que você não conhece, nunca viu, nunca tocou, nunca viu os milagres dele, nunca viu nada. Mas você é um ser humano, bom ou mal ou ruim, não importa. E você dá um mínimo, um votinho de confiança nesse Deus invisível, ele vai vir ao seu encontro. Ele vai vir ao seu encontro. Está aqui escrito, Deus contemplou a terra para ouvir os gemidos dos presos. Não é para ver o pecado das pessoas, não. Não é para condenar, não. Porque o próprio mundo condena as pessoas. Talvez você esteja condenada ou condenado a sofrer, gemer e tal, pá. Muito bem. Mas Deus sabe quem você é antes de você ser gerado no ventre de sua mãe. Ele já conhece você. Ele sabe o que há dentro de você, no seu interior. Porque você não o conhece, então você é revoltado até contra ele. Mas não faz mal. Pode ser revoltado, é bom. Porque pelo menos quando alguém se revolta contra Deus, mostra que crê nele, não é? Isso significa dar. Essa é a crença que você tem que ver em toda a Escritura Sagrada. Em toda a Escritura Sagrada, Deus mostra, dá sinais evidentes, claríssimos, de que Ele quer ajudá-lo, que Ele quer mudar a sua vida, que Ele não sente prazer no sofrimento de ninguém. Então você vê, por exemplo, Jesus veio ao mundo e ele andou com quem? Ele andou no meio das pessoas aflitas, feridas, cansadas, sobrecarregadas, injustiçadas. Ele só deu de si para aquelas pessoas que realmente esboçavam uma fé nele, mesmo sendo pecadores. Ele não veio para os justos, ele não veio para os santinhos. Se você esperar, porque o diabo diz, olha, você não merece. Essa é a palavra que o diabo usa para com os incrédulos,
para com as pessoas. A palavra, o verbo merecer. Ah, você não merece. Eu não mereço. Você mesmo reconhece que não merece. Tá, graças a Deus que você pensa assim, porque realmente você não merece. Nem você, nem eu. Quem é que merece alguma coisa de Deus? E ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Nós não merecemos nada. Mas, pela misericórdia de Deus, a palavra de Deus diz, pela graça de Deus, quer dizer, pelo favor de Deus, favor dele para pessoas que não merecem. Isso se chama Deus. Ele faz o favor para aqueles que não merecem, porque aqueles que se dizem merecedores não vão receber, não manifestam fé. Elas manifestam fé nos seus méritos, então não merece. Entendeu? Se você achar que é religiosa, que você é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém, que você é uma pessoa correta, justa. Paulo, nós falamos isso ontem a respeito de Paulo. Paulo se achava um religioso irrepreensível. Mesmo assim, ele teve que se converter. E para se converter, Deus se revelou para ele. Por quê? Porque viu naquele homem que era rigoroso com a sua religiosidade. Ele era rigoroso na sua religiosidade. Ele achava que porque ele era rigoroso, que ele era um homem muito fervoroso, ele tinha méritos diante de Deus. Ele ganhava pontos com Deus. Nada disso. Ele estava matando, literalmente falando, os cristãos, arrastando os cristãos para as prisões e jogando lá. Ele era um homem, por um lado, religioso, por outro lado, cruel, mas se achava irrepreensível. Ele dizia, eu era irrepreensível na minha fé, mas era na sinceridade ignorante dele. Então muitas pessoas pensam assim, é porque eu não vou na igreja, eu não creio em Deus, eu não creio no fulano, eu não creio em nada. Que as pessoas pensam assim. Lembra que eu falei para vocês que o meu pai dizia, olha meu filho, quando você encontrar um sujeito lá no buraco, no fundo do poço, pedindo, por favor, me joga uma corda. Você pega a pedra maior, joga em cima, tampa aquele buraco de uma vez, porque ele foi vítima da caridade que ele fez àquela pessoa, a uma pessoa. Ele foi vítima. Então, nesse mundo, a gente não pode esperar nada de ninguém. Mas não importa. Você não pode ficar esperando dos outros. Você tem que contar consigo mesmo. Você tem que dar. Se você crê, se você ama a Deus, você se entrega, você dá voto de confiança nele. E se você só tem uma coisinha insignificante de fé, quando você fala com Deus, quando você geme, Deus ouve os seus gemidos. E ele ouve, está aqui escrito, ele ouve o gemido dos presos. Para quê? Para soltá-los, para livrá-los da morte. Ele ouve o seu gemido, você que é depressivo, você que vive uma vida do inferno, ele ouve o seu gemido. Agora, ele só espera uma coisinha pequenininha, um voto de confiança. Um voto de confiança, quando você fala, meu Deus, se o Senhor existe, eu já pirei para tudo. Eu já fui na macumba, eu já fui católico, espírita, evangélico, eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu já fui tudo. Mas uma coisa, eu nunca te invoquei. Mas se o Senhor existe mesmo, se é verdade, me ajude aqui agora. Ele ouve. Quer dizer, quando você dá um voto de confiança, ele vem ao seu encontro. O mínimo. Se você só pensa, meu Deus, se o Senhor existe, você não precisa nem falar. Você pensa, se o Senhor existe, lá no fundo da sua cabeça você diz, meu Deus, se o Senhor existe, me ajuda aqui. Ele vai vir ao seu encontro. Porque
quando uma pessoa esboça um mínimo de fé nele, nesse Deus invisível, desconhecido, a pessoa ilumina. Eu penso assim, a pessoa se ilumina, chama a atenção de Deus e Deus vem imediatamente, automaticamente, vem ao seu encontro. Então você tem que dar. É dando que se recebe. Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Então, como nós damos, nós recebemos. Eu sempre pensei que esse texto de Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e ser-vos-á dado, eu sempre pensei que era oferta. Dai e ser-vos-á dado. Não, oferta é o mínimo. Ele disse, olha, se o seu inimigo te ferir numa face, dá-lhe a outra face. Se quiserem tirar a tua túnica, dê também a capa. É isso aí. Dai. Dai o quê? O que você pode dar para Deus? O que mais agrada a Deus? O que é que mais agrada a Deus? Está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só isso. Um mínimo de fé. Um mínimo de fé. Muita gente, infelizmente, pensa que ser religioso é agradável a Deus. Paulo era severamente religioso, rigorosamente religioso, irrepreensivelmente religioso, impecavelmente religioso, mas ele perseguia os seguidores de Jesus, os cristãos. Mas ele foi salvo. Depois ele colheu os frutos daquilo que ele fez no passado, porque ele sofreu pela sua fé no Senhor Jesus. Como ele diz, eu perdi tudo, abri mão de tudo, da minha reputação, da minha religiosidade, da minha religiosidade, da minha crença. Eu abri mão de tudo para conhecer o Senhor Jesus. Agora eu conheço o meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. Minha amiga, meu amigo. Eu penso assim, Deus, quando criou os céus e a terra, no princípio criou os céus e a terra, eu penso que Deus, ele queria ter família, ele queria ter filhos. Filhos, porque os anjos que ele tem foram criados por ele. Mas ele queria mais, ele queria filhos, ele queria gerar filhos. Ele queria parir filhos. Você sabia disso? É isso aí. E para fazê-lo, ele tinha que dar. Por isso que o texto lá de João diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, quer dizer, o amor verdadeiro está associado a uma atitude de dar. Quando você ama a Deus, você crê na sua palavra, você acredita na sua palavra, você coloca a sua palavra, a palavra de Deus, em prática. Isso é amar a Deus. Isso é amar. Você obedece à palavra de Deus. Isso se chama fé. Isso é a verdadeira religião, se é que podemos falar assim. Você quer agradar a Deus? Manifeste essa fé. Não importa, você é espírita, você está me ouvindo, você está acostumado a lidar com os guias, com os orixás, caboclos, guias. Você é servo ou filho de santo e etc. Ou você é crente, você é pastor ou bispo, você é padre, ou seja lá o que você for, rabino. Não importa o que você é ou o que você tem feito de errado ou de bom. O que importa para Deus é você
acreditar, crer na sua palavra. Isso se chama amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente ama a Deus, a gente quer o melhor para o nosso próximo. É isso aí. Primeiro mandamento que Deus deu. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é dar. Dar. Dá para ele um voto de confiança. Dá para a pessoa o voto de confiança, o seu semelhante. Entendeu? Esse é o princípio. Essa é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio assim. Eu creio que quando Jesus disse, tomai a vossa cruz e siga-me, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz é o que nós carregamos. Primeiro Deus, segundo o próximo. Quer dizer, normalmente aqui no mundo é assim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se tiver um espaçozinho, dá lá. Tá bom, para a pessoa, para o próximo. É o mundo do egoísmo, é o mundo desgraçado, é o mundo que está no inferno. Por quê? Porque o diabo, o espírito do engano, da mentira, prevalece neste mundo. As pessoas preferem acreditar na mentira, crer na mentira, do que acreditar em Deus. Elas veem na internet um anúncio de uma coisa boa, aparentemente boa, elas acreditam, elas creem, elas compram. Quando chega em casa o bagulho, elas veem, errei, perdi, e perdeu mesmo. Essa é a realidade. Deus é verdade. Quem crê na verdade jamais será confundido. Quem crê na verdade. O casamento é assim. Você é verdadeiro, a outra pessoa é verdadeira, então dá certo. Quando não há verdade da parte de um dos dois, então esse casamento não vai dar certo. Aliás, esse assunto é para o Renato e a Cristiane, que todas as quintas-feiras eles estão ensinando a amar, porque eles aprenderam a amar um ao outro e eles sofreram por falta de amarem um ao outro. Eles, então, agora passam para vocês aquilo que eles aprenderam na prática e com Deus, com o Espírito Santo. Não fui eu que ensinei, não. Foi Deus. Foi o Espírito Santo que ensinou. Para que eles pudessem ensinar a todos nós. Amiga e amigo, essa é a fé que agrada a Deus. Vamos falar novamente sobre isso amanhã. A fé que agrada a Deus é essa. Não é sentimento. Eu sinto fé, eu sinto amor. Não, eu não sinto nada. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio. Claro que quando a gente lê a Bíblia, a gente recebe o espírito dela. Quando a gente medita, a gente voa no vento do Espírito Santo. E aí a gente fica feliz, alegre, forte no nosso interior. E quando a nossa cabeça vai bem, todo o nosso corpo agradece. A alma e o corpo agradecem quando o espírito vai bem. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o governo de Deus, o reino de Deus, ele na sua cabeça. Então, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, o corpo vai agradecer, a alma vai agradecer, enfim, tudo vai se consertar, graças a Deus. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Será que fui claro? Bem, que o Espírito Santo, e eu conto com ele, porque se contar comigo mesmo, estou perdido. Eu creio e o que eu passo para vocês é o que eu creio. É o que Deus me deu e é o que nós temos dado para vocês. Que Deus abençoe, então, a todos. Mas abençoe não só, faça tudo que você queira. Não é assim que Deus abençoa, não. Deus até nos leva para o deserto, para os desertos, para poder falar no nosso coração. Você sabia disso?
Você sabia disso? Bom, amanhã nós vamos falar sobre isso. Deus nos leva para o deserto para falar no nosso coração. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.